Paz, meus amados, bom dia. Vamos para mais um devocional e chegamos em Mateus 12. Mateus é um relacionamento, né? Em Mateus nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com Jesus e absorver diretamente dele muitos ensinamentos. Vamos compartilhar aqui algumas coisas que eu observei nesse capítulo. Bom, de imediato já começamos aqui a ver Jesus combater ou repreender algumas doutrinas, alguns ensinamentos, alguns costumes dos fariseus, né? Quem são os fariseus? Os fariseus nada mais são do que os maiores religiosos da época, né? Aqueles na qual deveriam ter reconhecido Jesus por ser pessoas espirituais, deveriam ter abraçado Jesus logo de cara, mas a gente começa a observar, começa a acompanhar as narrativas e percebe que foram os que resistiram a Jesus. Em outras palavras, os fariseus são os religiosos, são os crentes, digamos assim, né? Os crentes daquela época. E bem que logo no início aqui, a gente vê Jesus, na verdade a gente vê os discípulos de Jesus, né? Colhendo, né, espigas de milho e colhendo em um sábado, algo que para a lei, segundo a lei, era inadmissível, não pode, né? Na verdade não pode. O sábado é sagrado. E só que os discípulos estavam com fome e foram lá e começaram a colher. E eu fiquei pensando, Senhor, que coisa, né? Como seria aplicado isso no dia de hoje? E o fato é que muitas vezes nós, por certas doutrinas ou costumes, começamos também a avaliar as outras pessoas e até trazer julgamento para nós mesmos da mesma maneira que eles fazem. Como, Mário? O que Jesus está falando aqui é que a pessoa em si, ela é mais importante do que a lei, né? Então, a pessoa em si, ela é mais importante do que o costume. Então, necessariamente, o que é importante na nossa vida cristã não é a lei que obedecemos, assim, a pessoa em que somos, né? No verso 2 fala assim, ó, alguns fariseus os viram e protestaram. Vejam, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu, vocês não lembram nas escrituras o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e, com seus companheiros, comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão para comer. E vocês não lembram, na lei de Moisés, que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu vos digo, alguém aqui maior do que o templo. Vocês não tinham condenado meus discípulos inocentes se soubessem justificar as escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Jesus aqui ele aponta, né, para a própria pessoa dele, né? Maior do que a lei, de fato, é Jesus, né? Muitas vezes nós nos apegamos às leis e os costumes e às doutrinas e esquecemos de Jesus. Esquecemos que Ele é amor, que Ele é justiça, que Ele se preocupa antes de tudo, né? Em primeiro lugar, com a pessoa, né? O fato é que os discípulos tinham fome e eles tinham fome e queriam comer. E Jesus não os condena por ter fome. Jesus conhece as limitações e as fraquezas do homem, não os condena por ter fome e não julga eles também segundo a lei que era imposta naquela época, né? A lei que é imposta, na verdade, a lei que é imposta, na verdade é essa. Amém? Então, assim, isso leva, no caso, o relacionamento com Deus, na minha opinião, a outro patamar, né? A outro nível. Não podemos nos relacionar com Deus unicamente de forma natural, de forma legalista, porque certamente não iremos desfrutar das grandes coisas que o Senhor tem para nós. Amém?
Continuando o texto, né, os fariseus, os religiosos, eles não entendem o que Jesus acabou de falar. Não entendem porque Jesus, ele sai dali e vai para a sinagoga e lá tem uma pessoa que tem um problema em uma mão e eles começam já a questionar, né, falar, olha, você não vai curar esse cara aí, você não pode curar porque a lei não permite curar no sábado. Olha só a mentalidade dessas pessoas. Eles não estavam preocupados pelo ser humano, eles não estavam pensando, por exemplo, eles não pararam para pensar que talvez para aquela pessoa que precisava do milagre seria a única oportunidade que ele estaria com Jesus, né? Então, assim, poxa, imagina você tem a sua limitação, você precisa do seu milagre na sua vida e você se encontra com Jesus, aquele que pode todas as coisas, só que aí, putz, encontrei com ele em um sábado. Em um sábado. Por isso não fui curado, porque o dia que eu me encontrei com Jesus era sábado. Você entende o que eu quero dizer? Para o fariseu, o que importava era a lei. E mais uma vez Jesus mostra para eles que o importante é o ser humano. Tanto é que Jesus não se deixa restringir pela lei ali, pelas limitações, ele cura aquela pessoa, né? E Jesus combate eles, ó, se você tivesse uma ovelha, né, se você tivesse uma ovelha, se a ovelha se perdesse, né, caísse no poço, você não ia, você deixar a ovelha morrer porque é sábado, então. Mais importante do que a ovelha é aquela pessoa, é o ser humano que está à minha frente. Então, mais importante do que seguir a lei é amar as pessoas. Né? Eu como sacerdote, você como sacerdote do Senhor, como escolhido, como profeta de Deus, mais importante do que você seguir a lei é você amar. Amar os seus irmãos, amar a sua célula, amar o ímpio, amar o pecador. Mais importante do que tudo isso, mas mais importante do que a lei é você amar o ser humano, porque foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez. Ele amou de tal maneira a ponto de deixar passar, né? A ponto de deixar passar todo o pecado, todo o erro do ser humano e entregar Jesus em uma cruz, né? Por amor, porque se fosse pela lei você já estava condenado. Se fosse pela lei nós não teríamos outra chance, né? Mas Jesus, ele escolhe amar. Eu e você também temos que escolher amar se queremos parecer com Jesus. E continuando o texto, a gente percebe que de fato eles queriam a todo custo derrubar Jesus, né? Queriam a todo custo desmascarar Jesus. E chega aqui, ó, olha, mais na frente aqui, Jesus chega em um lugar e começa e expulsa o demônio. Expulsa o demônio e outras pessoas veem, né? Pessoas começam, a multidão em si começa a dizer, será que este realmente é o Filho de Deus? E ali os fariseus, ali para tentar encobrir quem Jesus era, né? Começa a falar que Jesus ele está expulsando demônio não em nome de Deus, e sim em nome de Beelzebul, né? Ou seja, que Jesus estaria fazendo uma obra, na verdade era a obra do diabo. E aqui Jesus traz outro ensinamento que eu creio que se aplica à situação que Jesus está passando aqui e se aplica também na nossa vida. Ele fala que um reino dividido, ele se destruirá, né? Ele vai se destruir, o que de fato é verdade. Trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso cotidiano, temos que ter revelação de que fazemos parte de um reino. A minha célula é um reino, a minha igreja é um reino, a minha família é um reino, e se eu estou dividido, com certeza eu vou trazer ruína ao meu reino, se é que você me entende. Muitas vezes nós começamos alguns confrontos, começamos a questionar, começamos a ter problemas dentro da própria célula, e o resultado disso é a morte, né? Então nós como pessoas sábias, pessoas que têm revelação da palavra de Deus, e aprendemos com Jesus que não devemos dividir o nosso reino, porque até mesmo, Jesus cita aqui até mesmo o diabo, com toda a sua força, se ele se dividir, ele vai cair, né? Nós também, se estamos divididos dentro da célula, sabe? Quando temos encrencas, como não resolvemos as nossas pendências,
nós estamos levando a nossa célula a fracasso. Quando nós estamos divididos dentro da igreja, quando não nos submetemos a uma autoridade, quando não reconhecemos uma autoridade também, trazemos destruição para a nossa casa, para a nossa igreja, sabe? O importante temos que estar unidos. A obra da qual nós fomos chamadas, ela é grande. E para vencermos, temos que estar unidos. Temos que estar alinhados no mesmo propósito, né? Uma pérola que Jesus deixa, mais uma pérola que Jesus deixa aqui. E, bom, amados, tem muita coisa aqui, na verdade. O capítulo é grande, ele é extenso. Depois dá uma lidinha lá. Eu não vou me estender muito, mas eu quero deixar essas palavras para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenha alimentado vocês, porque me alimentou muito. E é isso aí, um bom dia para vocês. Que a graça, o favor de Deus esteja sobre cada um de nós. Que possamos ter revelação de quem é Jesus, né, do que é Jesus, e viemos agir não pelos nossos conceitos, pelas nossas próprias leis, né, mas que viemos agir segundo o coração de Jesus, que é amar as pessoas, segundo a metodologia de Jesus, que é abençoar o próximo independente da situação. Amém? Fica com Deus.